Maravilha. Pastor Humberto, hoje nós conhecemos o senhor como pastor, pregador itinerante. Muitos já não gostam mais desse título também, itinerante, né? Por que essa expressão itinerante está muito banalizada nesse contexto que nós vivemos? Eu acredito que por conta de diversas situações que foram ocorrendo ao longo dos anos, e nós estamos vendo também, Fábio, uma desistência de muita gente na itinerância, muita gente agora decidindo pastorear, haja vista também que é cansativo demais, a gente vê até no carro conversando sobre isso, né? Você passa muitos dias fora de casa, então é muito exaustivo, você come na hora errada, dorme tarde, acorda cedo, mas eu acredito que por conta da banalização, algumas pessoas não querem mais usar esse termo, né? Itinerante. Acabou se tornando um termo pejorativo, mas na realidade o itinerante tem uma relevância muito grande na igreja. Apesar das muitas críticas aos itinerantes, os itinerantes produzem muito, né? A gente vê por aí os eventos. Agora mesmo eu estive naquele congresso grande lá de Rio Verde, a gente fez o apelo, foram mais de 100 almas para Cristo, né? Então, os itinerantes, eles têm uma função muito relevante, eles produzem muito no reino de Deus, mas alguns deixam a desejar e por isso tem essa vertente contrária, acabam denegrindo a imagem do itinerante em si, e alguns não querem mais usar essa nomenclatura, mas Cristo era um itinerante. Cristo era itinerante. Ele mesmo disse que as raposas têm o seu covil, mas o Filho do Homem não tem onde... As raposas aí. Raposa aí. Repousar a sua cabeça. Então, Cristo, Paulo, não é? Mas eu acredito que, por mais que haja essa censura quanto aos itinerantes, o ministério itinerante é muito produtivo para o reino de Deus. O ministério itinerante, na verdade, ele sempre foi criticado, né, pastor? O itinerante já foi taxado como vagabundo, não se deu bem em nada na vida e agora está arriscando a querer viver do evangelho. Sim. Então, assim, já existiu um pré-julgamento a respeito do itinerante há muito tempo. Só que depois houve também uma banalização de alguns do nosso meio fazerem muitas coisas erradas onde ia. Sim. E ainda a situação piorar pela ideia que as pessoas já tinham a respeito do itinerante. Mas hoje, o que é que pesa mais? O que aqueles que estão no meio e faz coisas erradas que acaba prejudicando o grupo no todo, ou simplesmente as sentenças que os homens já deram para o ministério itinerante há tempos? Sim, é o que você acabou de mencionar. E tem igrejas que até hoje são contra levar itinerante. Eu lembro que eu estava iniciando na fé. Eu estou falando de década de 90. Já havia essa censura. E não tinha esse glamour todo. Sim. Pensa comigo hoje a quantidade de escândalos, de situações. Essas pessoas que já eram contra fizeram coro com alguns e hoje nós estamos sendo censurados e às vezes pagando pato de situações que às vezes nós não estamos envolvidos. E eu preciso, Raposo, Fábio, confessar algo. Hoje eu estava ali no hotel, né, e pedi a refeição. E quando a menina chegou e trouxe a refeição, na hora de comer eu abaixei a cabeça, as lágrimas vieram nos olhos, porque você está muitos dias fora de casa, né? Na realidade, às vezes você quer ser comum, sabe? Um ser humano normal, como todo mundo. Às vezes eu estou no grupo aqui do WhatsApp, tem alguém brincando, alguém num futebol, e você está privado porque você está no exercício do seu ministério, longe da família. Agora há pouco mesmo, meu filho me ligou aqui, talvez alguém não entendeu porque eu mexi me ligou aqui,
Aí eu tirei a foto do Raposo e falei, estou num podcast. Aí ele, pai, então manda aí o link. Eu já estou 7 dias sem ver meu filho. E amanhã eu estou chegando no Rio, falei para ele, já vou chegar, a gente saindo para brincar. Já vou me divertir, porque a semana inteira a gente nessa correria, nessa tensão, porque são várias igrejas para ministrar, e nem toda igreja tem a mesma dimensão que a outra, você tem que fazer a leitura do ambiente, e o desgaste é mais mental do que físico, porque você tem que saber o que Deus quer tratar com a igreja, e alguém pensa que a gente é aventureiro, que só está nos aeroportos da vida. Eles acham que a cama é só uma cama king, que você acorda tranquilo, em paz, e mal sabem eles. Agora há pouco mesmo, eu tenho que confessar, porque eu tô aqui nesse podcast, mas a gente não pode mentir nem ludibriar. Eu estava conversando com um amigo meu agora há pouco, Rodrigo. Essa madrugada eu perdi o sono, eu estava dormindo, de repente eu tive um sonho. Tive um sonho e um bode vinha com um chifre e eu tacava as coisas em cima dele, mas mesmo assim eu entendi que o sonho era espiritual. Passei a noite inteira em guerra, mas são os bastidores. Você está abrindo essa oportunidade aqui, mas ninguém sabe que você passou uma noite inteira em claro, sabe? Que a gente está aqui no podcast, daqui a pouco a gente vai lá para a fazenda, para um rapaz pegar a gente, pegar mais 2 horas de estrada, e alguém está pensando que é glamour, sabe? Mas as pessoas geralmente estão associando o ministério de um itinerante como se fosse um glamour, se fosse algo luxuoso. Não é por causa dos próprios... Mostra os seus bastidores, mostrando apenas o bem bom. Hotel de luxo, outros momentos de férias mostram que estão em lugares que todo mundo sonhava em estar. Avião, carros top, moto top. Então não seria responsável pelos pré-julgamentos das pessoas, os próprios pregadores que mostram essa vida glamurosa? Tem esse agravante aí, né? Tem esse agravante, mas a gente há de convir, né, que o itinerante em si quase que não vive. Ele vive na estrada. Não é comparação, né? Mas na virada do ano eu fui ministrar lá no Espírito Santo. E estava tendo um show do Gustavo Lima. Gustavo Lima, ele, se fosse dar um nome para ele também, ele seria um itinerante mais do mundo. Sim. E ele posta no navio dele. Ele posta, se alguém for observar, ele posta no navio dele depois de 2 meses. Porque 2 meses ele está na estrada. Verdade. Aí o dia que o cara tem para curtir, e eu acredito que é merecido, diante de... Eu sempre falo isso, cara. Eu acho que o itinerante tem que ser muito honrado pela abdicação dele, pelo que ele abre mão de coisas, sabe? Eu estou falando aqui de uma semana. Ontem eu estava 00:30 resolvendo problema. Eu aqui resolvendo problema. Eu queria estar lá, mas estou longe, entendendo? Aí você vai ter... É óbvio, eu sou contra os exageros, mas deixar de honrar alguém que está abrindo mão de tanta coisa, de tantos momentos. E às também vezes... deixar de mostrar o que está vivendo no momento, o momento de desfrutar do seu trabalho que foi produzido a tempo com a sua família, porque os outros vão falar, porque os outros vão te criticar, e você não viveu aí. Sim, não, mas tem esse outro agravante aí também, porque eu dirigi igreja e eu percebi isso no povo. Eu comecei a fazer algumas reformas na igreja, e aonde eu dirigi a igreja era muito humilde o lugar. Alguém começava a dizer, para quê? Porque na realidade eles querem condicionar a igreja à sua realidade. Não, na minha casa não tem uma televisão desse tamanho, como é que vai colocar na igreja? Então na cabeça de alguns, você não pode prosperar.
Eles querem que a sua vida esteja condicionada à deles. Sendo que eles não fazem o que você faz. Eles estão do outro lado, estão nos bastidores, Raposo. Verdade. Entendendo? Verdade. Eles não têm noção do que é estar aqui. A gente vê agora na estrada um risco, sabe? Um risco, poderia ter um acidente, mas se tivesse um acidente e morresse alguém, um grande homem de Deus, fazendo a obra de Deus, morreu no trânsito. Aí ninguém vai falar que morreu longe da família, sabe? E todo desdobrar para tirar o corpo daqui para o rio. Os filhos vão lembrar do pai como homem de Deus que morreu na estrada. Poxa, gente. Então a gente está olhando só para um lado, e eu, como eu falei, eu repito, eu sou contra alguns exageros, ostentação exacerbada, né? Mas momento de lazer com a família, momento de desfrute, não é sempre, sabe? Sim. Você não vai poder postar, como a gente falou logo na abertura, porque vão me criticar. As pessoas nos criticam, mas não sabem da nossa história. Tem uma e daqui a pouco a gente vai até entrar. Tem uma música do Alisson Santos que ele fala assim, ó, ninguém imagina o que a gente passa, ninguém imagina o que a gente sente, só vê as fotos que a gente posta. Sim. Isso é uma grande verdade. Eu vi que o senhor tirou uma foto aqui no Jardim Botânico. Estou em Curitiba, cartão postal de Curitiba é o Jardim Botânico, e o senhor está do lado ali, né? O senhor está hospedado bem do lado do Jardim Botânico. Mas tem gente que ela é tão maligna, tão terrível, que ela fala, olha lá, a vida de pregador é mil maravilhas. Está indo para pregar, mas está desfrutando, passeando no Jardim Botânico, achando que o senhor está de férias, mas não sabe os bastidores, entendeu? De estar no quarto de hotel sozinho, pedindo a Deus uma mensagem. Porque o pregador, ele tem uma responsabilidade terrível. Não é só uma mensagem que ele tem preparada para pregar ao povo. Ele tem uma batalha espiritual para enfrentar, ele tem uma batalha emocional para enfrentar, ele tem um desgaste físico também para vencer. E, Fábio, você entrou num assunto muito importante. Ontem, eu até tirei a foto lá, o rapaz me levou na Jardim Botânico? Não, no Jardim Botânico, e ele é mecânico de carros importados. Ele me levou lá na empresa concessionária. Dele. Lamborghini, Ferrari. Falei, poxa, essa tá desmontada. Eu queria tirar uma foto nela montada. Sabe? E no carro eu conversei com ele. Eu falei, rapaz, eu viajo o Brasil quase que todo. E eu falei, cada cartão postal de cada estado. E eu falei para ele, eu tenho que escolher. Ou eu vou no cartão postal, ou eu durmo para poder render à noite. Porque se eu sair para o cartão postal, eu vou ficar cansado e não vou poder render à noite. Eu falei para ele, eu fui ministrar em Maceió, tem um congresso lá chamado Conjoad. Conjoad. Eu preguei lá os 4 dias de carnaval. Eu fiquei em frente à praia. Eu não consegui colocar os pés na praia, 4 dias. Por quê? Eu ministrava à tarde, lá é à tarde e noite. Eu ministrava à tarde, porque eu tinha que escolher. Ou descansava ou não rendia. Eu ministrava à tarde. Quando eu terminava de ministrar, o blusão já tinha que estar passado, porque eu voltava para o hotel, já tinha outro carro para me pegar, para me poder ministrar. E eu chegava no hotel acabado. No outro dia, a mesma coisa, almoçava rapidinho, porque 2 horas já tinha que ir para outro setor. E eu lembro que, no final, eu voltei para casa cuspindo sangue, com febre, e numa paisagem daquele lugar maravilhoso, não consegui tirar uma foto. Não conseguiu aproveitar nada. Nada. Não, eu estou falando não só de Alagoas, eu estou falando de quase o Brasil inteiro. De estar em lugares lindos, com um sonho de ir. Falei, eu tenho um sonho de chegar lá, mas de escolher. Eles me chamaram para o congresso para me render. Não adianta eu sair o dia todo e durante a noite não ter fôlego. Porque existe a sua própria cobrança, né? Da sua própria consciência, né? Não, porque na realidade quem te convida, não te convida para você chegar no púlpito, irmão, estou cansado. Ninguém quer ouvir isso. E outra coisa, quem te tirou lá do Rio, pagando despesa, te abençoando, quer ver alguma coisa diferente. Senão ele colocava alguém local, né? Exatamente. Sim. E eu assim, eu até penso, pegando um gancho nisso que você falou, eu até penso o seguinte: por que a gente não posta que a gente está cansado? Por que a gente não posta que a gente está longe da família? Por que a gente não posta falando esse tipo de coisa?
Porque até a pessoa que convidou a gente, a pessoa vai olhar aquilo ali e falar assim, caramba, eu trouxe o cara. Então, o povo aqui tá com uma expectativa, o cara tá nas redes sociais. Então, assim, não faz muito sentido a gente postar esse tipo de coisa. E, Fábio, aí vai a outra crítica, né? É. Pregador cansado, postando derrota, Exatamente, exatamente. postando que E não eu, assim, pode. E eu já vi alguém criticando, já continua, eu já vi gente criticando bem assim, paz, ele veio aqui, mas eu acho que ele estava muito cansado e não deu tudo que ele tinha. Não, e... Já viu criticando assim? Não, agora há pouco eu participei de um evento e o cara falou, rapaz, fulano que teve aqui. Mas eu que fui ao lugar, só de carro é 7 horas, cara, dirigindo. Já cansou no trajeto. Se o cara sair de carro, for direto pra igreja, como que o cara não vai chegar cansado na igreja? Não, e se o cara veio numa batida de uma semana... Exatamente, exatamente. E assim, eu acredito muito no lance da lei da semeadura. Por exemplo, hoje a gente dorme no hotel, hoje a gente almoça, a gente toma café, a gente janta, quando a gente viaja assim. Mas lá atrás, nem sempre foi assim. Se a gente perguntar que o pastor Humberto e outros Não, eu pastores... vou contar outros, já. Eu cansei de dormir no chão para atender a igreja. Eu lembro da época que eu viajava com a minha esposa, a gente recém-casado, viajava com a minha esposa, a gente comprava no mercado 1 quilo de arroz, R$5 de salsicha para conseguir almoçar. A gente mesmo fazia o nosso almoço e passava 4, 5 dias comendo arroz com salsicha. Aí hoje eu posso almoçar num restaurante com a minha família, eu não posso tirar uma foto com a minha família? Não faz sentido. Não pode, realmente, não faz Entendeu? sentido nenhum. Até assim, eu concordo com os exageros, né? Ostentação, eu concordo que isso aí não é legal. Mas assim, até para quem tá vendo aquilo ali que te acompanha, já te acompanha há anos, Sim. a pessoa vê aquilo ali e fala, cara, Sim. olha o que Deus fez na vida do Juan. Aconteceu. Olha o que Deus fez na vida do pastor Humberto. Pô, Deus fez na vida dele, pode fazer. Você prega com uma postagem. Sim. Verdade. Entendeu? Então assim, eu acredito muito nisso também.